Então vamos lá. Iniciando essa série, Princípios para uma Vida de Sucesso. Eu gostaria de destacar nessa noite alguns personagens bíblicos que tiveram uma vida de persistência, uma vida de perseverança. Nós temos que entender que estamos numa guerra, estamos, na verdade, nadando contra a maré. O mundo caminha a passos largos para o inferno, mas você foi separado desse destino, você foi salvo desse destino, você foi chamado para os céus. O Senhor criou o homem com o propósito do louvor da sua glória. E diante desta realidade, nós temos que entender qual é o projeto de Deus na nossa vida. A solução de Deus, ela começa exatamente com aquilo que você tem. A solução de Deus, ela começa exatamente com aquilo que Deus coloca dentro de você. Nós temos vivido milagres, temos vivido porções da palavra de Deus nos dias de hoje, em que na verdade as pessoas se surpreendem, se assustam, mas Deus te chamou para viver o sobrenatural, Deus te chamou para viver o milagre. E no dia a dia nós defrontamos um desencorajamento, nós confrontamos situações, oposições que vêm te fazer desanimar, que vêm te fazer desistir, desmotivar. E diante disso tudo, diante das situações adversas, Deus nos desafia a perseverarmos. Deus nos desafia a continuarmos, a persistirmos, a afirmarmos realmente o nosso alvo, o nosso projeto. E quando nós perseveramos, o milagre inevitavelmente vai acontecer na sua vida. Quando você persevera, o milagre de Deus acontece. Quando eu digo, na verdade, que começa com o que você tem, com aquilo que está em você, é necessário você saber aquilo que Deus tem para usar na sua vida. E nós precisamos entender, amados, o projeto de Deus para os nossos dias, precisamos entender aquilo que Deus tem, aquilo que Deus te separou para fazer. Um grande homem disse: enxergar longe é uma coisa, ir longe é outra coisa. Ir aonde você enxergou é uma outra coisa diferente. Deus disse para Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha um alvo, ele tinha um projeto, ele tinha um local a chegar, e havia adversidades, havia lutas, havia problemas, e ele precisava batalhar por aquilo, ele precisava crer na palavra de Deus, ele precisava persistir naquilo que Deus tinha colocado dentro dele. Então, quando eu te digo que o milagre começa com aquilo que Deus colocou dentro de você, você pode não possuir fisicamente, mas Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai colocar diante dos seus olhos, diante de você, algo que Deus vai te mostrar, que vai responder à necessidade que você almeja, a necessidade que você pretende suprir, algo que você consegue fazer para que você possa possuir aquilo que você almeja. Uma pessoa persistente, ela jamais pode desistir. Uma pessoa perseverante, ela não pode desanimar. Se você enxergou longe, meu amado, o Senhor quer te levar a este local aonde você enxergou. O Senhor quer te levar exatamente neste ponto que é o seu alvo. Não se deve parar nos momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por momentos de adversidade. Olha para a vida de Neemias, por exemplo. Eu olho para a vida de Neemias e muitas vezes sou renovado com a experiência deste homem, a qual muitas vezes houve oposições, houve pessoas que se levantaram contra ele, houve calúnias, houve difamações, mas Neemias perseverou firmado no propósito. Esta obra é grande, estamos apartados uns dos outros, mas nós vamos reedificar os muros que estavam caídos. Neemias firmou um alvo. O alvo aos seus olhos, o alvo humanamente dizendo, era impossível. Como um homem sozinho, que nem morava na cidade, vai reconstruir um muro ao redor de toda a cidade? Se não bastasse o muro, ainda tem as portas que estavam queimadas. E diante de tantas e tantas adversidades, Neemias, ele sempre olhou para o alvo. Neemias, ele sempre olhou para o projeto. Neemias sempre olhou para aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele não deixou que nada e ninguém pudesse apagar as chamas que estavam no seu coração.
Vem ataques de fora, vem ataques de dentro, a sua própria equipe se desestrutura, mas Neemias fica firmado no alvo. Ele não dá crédito para o que estavam falando, ele não dá crédito para a carta que ele recebe, ele não dá crédito para as notícias que estavam correndo, mas ele dá crédito para a palavra de Deus. Se você quer ter sucesso na sua vida, você tem que dar crédito para a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz: de sorte que a fé vem, e vem ao ouvir a palavra de Deus. A fé não vai vir se você ouvir a palavra do médico, a fé não vai vir se você ouvir a palavra do advogado, a fé não vai vir se você ouvir outras palavras, mas a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. Deus me falou, eu vou tomar posse, eu vou possuir por herança, e eu vou alcançar aquilo que me está proposto, porque Deus falou e eu recebo isso na minha vida. Quando você entende que o projeto de Deus, meu amado, Deus não desiste do seu projeto, Deus não desiste de você, e o Senhor tem um projeto para a tua vida, você precisa batalhar para alcançar esse projeto. Quanto que Neemias, meu amado, batalhou, quanto que Neemias lutou, quanto que Neemias sofreu de adversidades, quanto que Neemias sofreu de oposições. Quer um outro? Elias. Olha só para a vida de Elias. Quantas situações de adversidade, quantos momentos de solidão na vida de Elias. Mas Deus o tinha levantado para marcar a geração. Deus o tinha levantado para marcar um novo tempo. E meu amado, mesmo em momento de crise, ele estava firmado no Senhor. Mesmo no momento em que ele foge para a caverna, ele estava esperando a voz de Deus, ele estava aguardando Deus falar alguma coisa. Se você quer possuir aquilo que Deus te deu, persista, persevera no alvo, persevera no propósito de Deus. Olha para a vida de Paulo, quantas adversidades Paulo passou. No meio das adversidades tem um milagre dentro da tua casa. No meio das adversidades existe um milagre dentro de você. Tem um milagre que Deus te coloca, te dá uma estratégia. Meu amado, nem que a estratégia for, se finja de morto, porque essa situação vai passar e você vai tomar posse da vitória que Deus colocou na sua vida. O momento que Paulo viu que não dava para ele lutar, as pessoas estavam tudo em cima dele, vão matá-lo. Estão esperando espancá-lo até matá-lo. Puxam ele para fora da cidade, arrastam ele para fora da cidade, jogam ele para fora da porta da cidade, e ele se fingindo de morto. Ele se fingindo que estava morto, porque se ele não se fingisse, matavam mesmo. Então ele falou, é melhor eu me fingir de morto. Agora, com tanta luta, tanta adversidade, tanta opressão, tanto problema, a hora que ele ouve que as pessoas foram embora, ele levanta, sacode a poeira e fala, onde nós vamos pregar agora? Meu amado, quando você está firmado num alvo, num projeto, num propósito, nada e ninguém vai tirar a sua motivação, nada e ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Então toma firme este propósito, fica firme nesse projeto de Deus, porque a prova não vem maior do que você possa suportar, e se Deus colocou um alvo na sua vida, é possível você alcançar, é possível você possuir, basta você persistir e perseverar na hora da adversidade. Na hora da dificuldade, o alvo não pode ser abandonado. Na hora da adversidade, o teu alvo tem que ser encarado frente a frente, mas na hora do problema, da dificuldade, o teu alvo tem que ser encarado como um desafio para tornar a sua vitória mais saborosa. Meu amado, você que está clamando pela salvação de alguém, a situação piorou, meu amado, isso é porque Deus vai fazer uma grande obra. Então creia no milagre do Senhor, e o teu testemunho de vida vai ser muito maior. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida vai ser muito maior. É necessário passar por este momento para que a glória ao nome do Senhor seja maior, mais excelente. Neemias teve dificuldades diversas durante todo o tempo que ele construiu os muros, reconstruiu os muros. Ele foi caluniado, as pessoas se levantaram contra ele, ele passou por adversidade. Se não bastasse construir os muros, houve um momento que faltavam as portas, o ataque continuava, enquanto ele não terminou toda a obra. Houve tempos na vida de Neemias em que nós olhamos para isso e somos renovados através das experiências que este homem passou.
Elias teve dificuldades inúmeras. Paulo teve dificuldades inúmeras. Moisés teve dificuldades. Mas diante do Mar Vermelho, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a pedir ao Senhor, e Deus diz a ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O alvo continua, o alvo eu não desisti, eu não abri mão, continua marchando, continua lutando, continua batalhando. Na hora da tua dificuldade, o teu alvo não pode ser abandonado. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou 12 pessoas, 12 homens, para expandir o seu ministério. Agora, quando o próprio Senhor Jesus Cristo queria deixar algo escrito, um testamento, ele teve um encontro, meu amado, com um homem que era super culto, super sábio, falava diversos idiomas, um homem que era estrategista, um homem que era ousado, um homem que não era tímido, um homem, meu amado, que não era envergonhado, um homem, meu amado, que não vivia uma vida de moleza. Deus proporciona um encontro com Paulo, ainda Saulo, porque a obra que Deus tinha era grande e gloriosa. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 6. A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como os castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Paulo, meu amado, ele não se importava com as adversidades. Paulo teve diversos inimigos, diversas oposições, diversos adversários que se levantaram contra ele. E se você fazer uma analogia do ministério de Paulo, você vai ver o tanto que este homem sofreu. Quer ver um pouquinho? Vamos comigo para 2 Coríntios 11. Vira aí 2 ou 3 páginas, 2 Coríntios 11. Verso 16 em diante. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou, então, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensato falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Sou ministro em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo.
em viagens muitas vezes, em perigos de rios e em perigos de assaltantes, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, que governa sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Um homem que sofreu adversidades, um ministério contínuo de problemas. Se fosse nos dias de hoje, eu tenho certeza que se levantariam crentes e diria: esse homem deve estar em pecado, é impossível. Imagina, foi pregar o evangelho, apanhou em praça pública, foi pregar o evangelho, foi preso. Deve ter alguma brecha, deve ter alguma situação errada na sua vida, alguma coisa encoberta. Meu amado, nós temos que entender, Deus não te chamou, meu amado, para uma vida de mar de rosas. Deus te chamou para uma vida de desafios, mas esses são desafios gloriosos, porque convém implantarmos o reino de Deus, convém declararmos o reino de Deus. A sua motivação não pode estar naquilo que você está passando, não pode estar naquilo que você está sofrendo. Neste mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, levanta, anda. Maior é o Senhor que está contigo do que o que está no mundo. As aflições não podem fazer você desanimar, não podem colocar em jogo a sua fé. Quantas pessoas passam por um probleminha, uma situação, uma dificuldade? Não vou mais para a igreja, não quero mais servir esse Deus. Meu amado, nós temos que entender que nós temos que estar firmados na rocha, e a despeito da tempestade, a despeito da luta, a despeito do vendaval, maior é o Senhor que está conosco, maior é o Senhor que te chamou. A glória muito excelente que o Senhor tem separado para ti não tem como se comparar com as aflições desse tempo presente. Infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem vivido hoje um evangelho sem sofrimento, tem pregado hoje um evangelho light, um evangelho, meu amado, descompromissado. Um evangelho é só vem a nós, vem a nós, vem a nós. Só um evangelho dá. Muitas pessoas hoje estão firmadas na igreja pelo que Deus pode dar e não pelo que Deus é. Meu amado, quando você entender que você vai servir ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é digno, Ele é o Senhor. Quando você exaltar ao Senhor de todo o teu coração, com a tua adoração genuína, não importa o que eu esteja passando, Ele é digno do meu louvor, Ele é digno da minha adoração. Não é esse problema que vai fazer eu me calar, não é esse problema que vai me afastar dos caminhos do Senhor, não é esta situação ou essa adversidade que vai me esfriar na fé. Isso vai apenas me motivar para que eu esteja mais firmado na rocha. Deus te chamou para um tempo glorioso, Deus te chamou para um tempo de bênção. E meu amado, essa leve momentânea tribulação produz em você um peso de glória muito excelente. Deus sabe por quê, ainda que você não entenda. Quando o desejo de realizar algo é muito forte, a vitória é inevitável. Quando o desejo de possuir, de alcançar algo é muito forte, latente no teu coração, o sucesso, meu amado, é inevitável. Quantas pessoas hoje pregando um evangelho apenas de prosperidade, um evangelho apenas de vitória, 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 vitória. Meu amado, cremos na prosperidade, cremos na vitória, mas teremos aflições, e no momento da adversidade se apega com o Senhor. Não desista, não desanima, porque Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele não te abandonou. Quantas pessoas num evangelho em que você não pode passar problema, não pode passar dificuldade, você tem que ver se tem alguma brecha. Isso deve ser oração contrária de alguém. Não, isso deve ser algum pecado que você tem. Olha, Paulo então era pecador demais. Nós temos que entender
todas essas aflições estão contribuindo para algo muito excelente que Deus tem para entregar na sua mão. Fica firmado no Senhor, não desanima, não esmureça, porque, meu amado, se eles venceram, você também vai vencer. Se eles conseguiram, você também vai conseguir. Firma no Senhor, firma no Senhor. Quando eu olho, meu amado, a vida dos grandes homens de Deus, de Gênesis e Apocalipse, todos eles foram provados. A salvação é de graça? É pela graça sois salvos, mas não é uma graça barata, é uma graça merecida, é uma graça conquistada, é uma graça, meu amado, que você lutou, que você batalhou, que você sacrificou seus desejos, suas vontades, pisou na sua carne, na sua alma, para que você possa possuí-la. E diante dessa realidade, nós temos que saber, podemos sim passar por aflições, por tribulações, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu sempre digo isso. Você já parou para pensar? Daniel que era fiel ao Senhor, Daniel que jejuava, Daniel que orava, Daniel que servia ao Deus vivo. Quem foi para a cova? Daniel. Volta um pouquinho. Caim e Abel. Qual foi a oferta aceitável diante de Deus? Abel. Quem foi que morreu? Quando nós olhamos, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos fiéis ao Senhor, não se dobraram diante do rei, não fizeram barganhas, não deram jeitinhos, permaneceram firmados, permaneceram numa vida íntegra, numa vida reta, numa vida santa. Todo mundo zombando, e aí, não vão negar esse Deus que vocês estão falando? E aí se dobra, só se dobrar um pouquinho, aí vocês não vão para a fornalha. É servo do Senhor? Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. É servo do Senhor? A fornalha tem que estar mais quente. São lançados na fornalha. Os que chegaram para lançar morreram queimados, meu amado. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, louvando e cantando, glorificando ao Senhor. Porque quando Deus te lança na fornalha, meu amado, quando Deus permite que você seja lançado na fornalha, a fornalha só serve para queimar o que os homens colocaram nas suas mãos. A fornalha só derreteu as amarras humanas, só queimou as amarras humanas, porque a fornalha para o servo de Deus é para te santificar, para te purificar mais, para te levar a um novo nível de glória, e um nível esse muito excelente. Então passa pela fornalha glorificando. Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova ele era o livramento bem presente. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas na fornalha ele era o quarto homem, e eles saíram dali ilesos. Talvez você esteja diante de uma adversidade, não sabe, meu Deus, vou ter que passar por isso. Você, quando passa, meu amado, você passa glorificando o Senhor, e a vitória é muito maior. Porque se Deus tivesse livrado Daniel da cova, se o rei tivesse dito, olha, qualquer um vai para a cova, mas Daniel não. Eu gosto de Daniel. Nunca ninguém iria dizer, foi Deus que livrou Daniel. Era o queridinho do rei, era amigo do rei. Olha lá, o rei deu um jeitinho. Servo do Senhor, vai para a cova. No dia seguinte, chega o rei. Daniel, acaso o teu Deus a quem tu serves poderia ter te livrado da boca dos leões? Vive, ó rei, e vive o Senhor, que não foi achado iniquidade alguma em mim. Estou aqui ileso, porque o Senhor mandou seus anjos para fechar a boca dos leões. Meu amado, se te lançaram na cova dos leões, Deus fecha a boca dos leões, e Deus te tira dessa situação, e o nome do Senhor é glorificado nessa situação. Então persevera, permanece firmado na casa do Senhor, permanece firmado na obra do Senhor. Se você quer um compromisso sincero e genuíno com Deus, Deus tem um compromisso sincero e genuíno contigo. E meu amado, ainda que você passar pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Por quê? Porque o Senhor está contigo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você pode passar pela adversidade, mas passar, porque você não vai ficar nela.
Quando o desejo de possuir, de realizar algo é muito forte, o teu sucesso é inevitável. Mas nós temos que entender que estamos diante de um evangelho, meu amado, de conquista. Um evangelho, meu amado, onde podemos sim ter aflições. E ter aflição não é pecado, ter lutas não é pecado. Quantas pessoas hoje em dia perdendo a fé, porque foi passado, o crente não pode passar problema, o crente não pode ter dificuldade. O crente, se tiver, porque está com brecha ou está com pecado. Eu olho para essa descrição de Paulo. As pessoas não estavam reconhecendo Paulo como apóstolo. E ele começa a fazer uma declaração. São apóstolos porque são hebreus? Também sou. Se são porque são israelitas? Também sou. Se são porque são da descendência de Abraão? Eu também sou. Se são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Se eles acham que estão trabalhando, eu trabalho muito mais. Se eles acham que apanharam pelo nome de Cristo, em açoites, eu muito mais do que eles. Em prisões, muito mais do que eles. Em perigos de morte, muitas vezes eu passei. Já viu a declaração de um apóstolo como esse? Imagina um pastor chegando hoje e falando: olha, irmãos, fui fazer uma obra missionária, fui preso, apanhei. As pessoas se levantaram contra mim, me jogaram para fora da cidade, me bateram. O que vai ser que muita gente vai pensar? Está em pecado. Ou então, não era da vontade de Deus para ele fazer essa viagem. Aí os mais espirituais, entre aspas, é a mão de Deus. Meu amado, luta, prova e tribulação nunca foi sinônimo de pecado e de adversidade. Você já viu que o Senhor Jesus sofreu para que você estivesse aqui hoje? Nele não se achou pecado algum, falha alguma. Mas todavia ao Senhor agradou moê-la, para que ele pudesse receber a posição mais excelente. Então, se você tem passado por prova, por luta, não se afasta dos caminhos do Senhor. Essa luta, essa prova, essa tribulação é para você perseverar mais, é para você se firmar mais, é para você, meu amado, jejuar mais, para você orar mais, para você clamar mais ao Senhor. Você está com luta, está com prova, meu amado, não se esqueça que você tem um Deus que é maior que essa prova. Você tem um Deus que te dá um refúgio. Você tem um Deus, meu amado, que é abrigo verdadeiro. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, meu amado. Então, em nome de Jesus, levanta nessa situação e toma posse da vitória do Senhor. Para finalizar, existem aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar, pontos para você alcançar o que você deseja, pontos para você alcançar a vitória do Senhor na sua vida. O primeiro dele, dar o máximo de si, se esforçar. É necessário você se entregar totalmente, você se entregar por inteiro na presença do Senhor. Primeira coisa que você tem que ver é se há alguma área na sua vida que você ainda não entregou ao senhorio de Jesus. Meu amado, a prova, a luta, a adversidade, ela vai nos canalizar para termos uma vida de santidade, uma vida de busca intensa. Continua, aquele que é santo, santifique-se mais. Continua buscando, continua santificando. Se entrega por inteiro. Você que quer possuir a vitória do Senhor, você tem que dar o máximo de si para possuir essa vitória. Proporcionará a si mesmo todas as oportunidades possíveis para você ter o sucesso quando você dá o máximo de si, quando você realmente se entrega na presença do Senhor. O cristão, meu amado, se torna invencível quando ele determina que jamais ele vai desistir. Enquanto você ficar dando corpo mole e ficar dando crédito às palavras de Satanás: eu acho que eu vou parar, eu acho que eu não vou mais, eu acho que eu vou desistir. Sabe o que acontece? O diabo investe mais pesado. Estou quase conseguindo, vai parar.
Agora, quando você determina, nada e ninguém vai me afastar do amor de Cristo Jesus. Nada, nem morte, nem tribulação, nem angústia, nem perigo, nem espada, nem nudez. Nada vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você determina isso, meu amado, o diabo sabe que não adianta investir contra a tua vida. Não adianta colocar situações contra a tua vida. Porque você determinou, nada e ninguém vai me afastar do amor de Cristo. Nada, nenhuma situação vai tirar esse amor que eu tenho pelo Senhor. E quando o diabo vê que você está determinado nisso, não vale a pena investir para você se afastar, porque ele sabe que nada e ninguém vai te tirar do amor do Senhor Todo-Poderoso. Dê o máximo de si. Segundo ponto, trabalhe com determinação, não esperando destino, mas com determinação. Quando as condições ficam difíceis, elas continuam em ação. Sabem que não se deve parar e tentar momentos difíceis. É exatamente isso que vai fazer a diferença na sua vida. Como? Quando você entende, meu amado, que a situação está difícil, não é um sinal de derrota, mas é um sinal para te renovar, para você possuir o destino, para você buscar outras estratégias. E entre milhares de pessoas que desistem, há sempre alguém que começa da onde alguém desistiu e toma posse daquilo que era para ti. Isso é uma frase até de Thomas Edison. Thomas Edison disse: começo sempre aonde o último homem desistiu, parou. E você sabe os inventos que ele fez. Terceiro ponto, parar quando o trabalho está feito e não quando você estiver cansado. Se você está almejando a salvação de alguém, não se canse até ver essa pessoa salva. Se você está almejando alguma coisa, meu amado, não pare quando você se cansa, mas para quando você vê concluída esta obra, para quando você vê a resposta do Senhor, para quando você vê a vitória do Senhor na sua vida. Robert Strauss afirmou: o sucesso é um pouco parecido com uma briga do homem com o gorila. Você não para quando está cansado, mas você para quando o gorila se cansa. Se você deseja ter sucesso, meu amado, você tem que continuar, se esforçar, batalhar, além do que imagina que pode fazer, e descobrir realmente que você é capaz de fazer aquilo, possuir aquilo, na força do Senhor, quando coloca o Senhor à sua frente. Não é o primeiro passo que vai determinar quem é o vencedor. Acabamos aí essa semana de Olimpíadas e você viu quantos que começaram tão bem a corrida, mas não chegaram no pódio. Não é o primeiro passo que vai determinar quem é o vencedor, meu amado, mas é o último passo, o último metro, a última tacada, a última cesta, a última bola. É exatamente o final. Não importa como você começa. Quantos começaram tão bem, mas desanimaram no meio da caminhada e perderam tudo. Dentro da palavra do Senhor, dentro do teu ministério, dentro do chamado que Deus tem para a sua vida, não importa como você começa, o importante é como você termina. Olha para o ministério de Saul, olha como ele começou, que chamado glorioso, que forma gloriosa. Saiu para procurar as jumentas do seu pai. De repente vai para a casa de um profeta, o profeta fala: olha, fica em paz, a jumenta já se achou, na verdade Deus quer falar contigo. E ali começa um chamado glorioso. Como que ele terminou? Rejeitado por Deus. Olha para a vida de Sansão. Que chamado glorioso, que projeto glorioso que Deus tinha na vida de Sansão. Começou de uma forma esplendorosa, gloriosa. O que importa não é como você começa. O que importa, meu amado, é como você termina a sua carreira. Agora olha para a vida de Saulo, como que ele começou? Terrível, perseguindo os cristãos, matando os cristãos. Se você olhar para a vida de Saulo, você vai falar: nunca isso vai dar um bom pregador. Mas quando você olha para como ele terminou: acabei a carreira, guardei a fé. O importante não é como você começa, mas o importante é como você termina a sua corrida, meu amado. Toda pessoa de sucesso descobre que o grande sucesso está um ponto além da onde ele está convencido que a sua ideia vai funcionar.
Você tem que persistir, você tem que batalhar, você tem que lutar para possuir por herança aquilo que lhe está proposto. Elias, meu amado, servo de Deus, chamado para o Senhor, pelo Senhor, e meu amado, um profeta, um homem de Deus que perseverou, persistiu, um homem de Deus que passou sim por momentos de altos e baixos, mas que ele continuou firmado no Senhor, e ele foi então arrebatado. Você olha para tantos outros homens de Deus que perseveraram, persistiram. Meu amado, a palavra de Deus nos diz em Hebreus que Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. O Egito era a capital mundial naquela época. O rei do Egito, Faraó. Moisés era para ser príncipe. Sabe o que ele fez? Eu não quero, eu quero meu povo. Moisés, você pode ter o palácio, você pode ter o trono, você é príncipe, Moisés. Eu não quero. De que me valeria um sucesso passageiro quando Deus tem algo eterno para a minha vida? Ah, meu amado, recusar as propostas de Satanás é você tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Batalha, toma posse, luta para aquilo que te está proposto. Você pode passar por lutas, pode passar por aflições, mas em todas estas coisas você é mais que vencedor. Para você ter sucesso, você precisa tomar com garra, com afinco, batalhar, trabalhar por aquilo que Deus colocou no seu coração. Trabalhe com mais inteligência, trabalhe com estratégia de Deus. Gasta um tempo planejando as formas, buscando as estratégias do Senhor para tornar as suas horas mais rendáveis, tornar suas horas mais eficientes. Gasta um tempo buscando estratégia para que você possa depois aproveitar melhor o seu tempo. Defenda com propriedade aquilo que Deus te deu para fazer, aquilo que Deus te colocou, o teu campo de lentilhas. Luta, batalha pelo teu campo de lentilhas, batalha pela vida da tua família, da tua casa, pelo teu ministério, pelo teu pastor. Batalha, luta com alvo, com garra. Defenda, meu amado, aquilo que Deus colocou. Como? Agindo com integridade, porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. O diabo queira ou não queira, vai acontecer. Só depende de você. Quantos crentes hoje em dia parando no meio da caminhada? Tem até um hino do cantor cristão que diz: muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Quantos, meu amado, que pelas adversidades, pelas provas, abrem mão do projeto que Deus tem, abrem mão daquilo que Deus colocou no coração. Meu amado, podemos ter aflição, podemos ter lutas, podemos ter adversidades, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu para te fazer mais que vencedor. O Senhor venceu para te dar a vitória. Abaixa sua fronte agora. Princípios para uma vida bem-sucedida ou para uma vida de sucesso. Primeiro, perseverança. Perseverar em oração. Como tem sido difícil muitas vezes perseverar em meio à tormenta, em meio às adversidades. Mas Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Deus tem algo glorioso para fazer contigo. Não desanima. Deus tem algo tremendo a fazer na tua vida. Não desista no meio da caminhada. Deus não te tirou do Egito para fazer você morrer no deserto. Ele te tirou do Egito para fazer você possuir Canaã, a terra prometida. Ele te tirou do Egito porque Ele tem algo glorioso e excelente para a tua vida. Você que estava, em nome de Jesus, pensando em parar, em desistir, em largar tudo, em abandonar todas as coisas,
e nessa noite você quer se levantar para perseverar, Deus vai te dar uma força, Deus vai te dar um renovo, Deus vai te dar um revestimento para você perseverar em meio à adversidade, perseverar em meio aos problemas. O Senhor não abriu mão de ti, o Senhor não desistiu de você, o Senhor está contigo. Fica firmado, não desanima agora, não desista agora. As vitórias que Deus tem na tua vida é grande, aquilo que Deus tem na tua vida é glorioso. O diabo está furioso porque está chegando o momento da tua vitória. Em nome de Jesus, vai repreendendo todo desânimo, vai repreendendo toda desmotivação, vai repreendendo agora em nome de Jesus Cristo. Levanta como soldado de Deus, como guerreiro de Deus. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena, mas se levanta como um soldado guerreiro, se levanta como um valente do Senhor. Meu amado, se Neemias conseguiu, você vai conseguir. Se Paulo conseguiu, você vai conseguir. Tantos homens, Elias conseguiu, era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, não choveu por 3 anos e 6 meses. Se ele conseguiu, você vai conseguir também. Se Moisés conseguiu, mesmo diante de toda adversidade, você também vai conseguir. Deus de poder e de graça, Pai, nós clamamos agora por esse revestimento. Reveste o teu povo contra os ataques de Satanás, reveste o teu povo contra as ciladas do maligno, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Quantos aqui, Senhor, com a armadura, ó Pai, que está ferida, a armadura que está, ó Pai, fora de lugar, Senhor, em nome de Jesus, revista o teu povo, ó Pai, com esta armadura. Reveste, Senhor, a cada um, reveste, Senhor, com a tua presença, com a tua glória. Fortalece aquele que está cansado, levanta, Senhor, o que está caído nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Pai, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, Senhor, manifesta a tua vitória sobre cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo fortalecimento do Senhor, clamamos pela unção do Senhor, pelo refrigério do Senhor, pela alegria do Senhor, que é a nossa força, Pai. Tira, Senhor, todas as palavras que vieram para ferir, Senhor, todas as palavras que vieram para machucar. Olha, Senhor, para o coração machucado nesta noite e renova, cura as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos, ó Pai, a tua palavra, cremos na tua palavra que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem, ainda que não venhamos entender. Nós declaramos, ó Pai, que isto está contribuindo para o bem na vida dos teus servos. Renova as forças, renova a esperança, renova a alegria, Pai, que através da tua palavra a fé venha a ser acrescentada, a fé venha a ser aumentada, pois a fé vem ao ouvir a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus nós clamamos, no nome de Jesus nós declaramos, no nome de Jesus nós declaramos a tua vitória, nós declaramos o teu poder, declaramos, ó Pai, a tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo.